Sejam todos bem-vindos à Escrivaninha da Thay. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o canal curtindo, comentando e compartilhando com mais alguém que você acredita que gosta desse conteúdo. Agora, apague as luzes, coloque os fones, porque eu quero te contar uma história. O assassino do tufo. Mais uma vítima encontrada morta com um tufo de cabelo dentro da boca. Era o que diziam os jornais. Fabiana e Cristina eram duas irmãs adolescentes que adoravam frequentar baladas e não acreditavam nessa história de um assassino que matava e que colocava um tufo de cabelo na boca da vítima. Estão vendo, meninas? Vocês não vão sair, não vão a baladas esse fim de semana, dizia Dona Yara, mãe das duas meninas, que já vivia preocupada com o pai das moças, que trabalhava o dia inteiro como vigia. E sua preocupação era ainda maior quando ele era convocado para trabalhar no turno da noite. A série de assassinatos acontecia em intervalos de 1 mês, 2. O assassino era estrategista. Ele matava suas vítimas e depois demorava meses para aparecer, deixando a população esquecer-se dele para depois voltar a matar. Tudo que a polícia sabia é que ele tinha diversas formas de matar suas vítimas. A vítima poderia ser de todos os sexos. Ele matava a facadas, a tiros, e a mais recente foi uma mulher, encontrada morta nas proximidades com um tufo de cabelo na boca. Sobre sua face, ácido fora jogado, e o assassino provavelmente a obrigou a engolir o conteúdo, que a derreteu por dentro. E toda vez que a polícia fazia DNA para tentar descobrir de quem eram os cabelos encontrados na boca das vítimas, o resultado constava que o cabelo era da própria vítima. Nada fora encontrado. Impressões digitais, nada. As vítimas simplesmente apareciam mortas em um longo espaço de tempo. As mulheres não eram estupradas e de nenhuma vítima nenhum pertence era roubado. Quem estava cometendo esses crimes cometia pelo puro prazer de matar. Longos 6 meses se passaram e as irmãs Fabiana e Cristina já haviam se esquecido das notícias e recomendações de sua mãe e estavam em uma baladinha à noite. Cristina estava do lado de fora da festa, atrás de um muro, aos beijos, com um rapaz que ela já havia ficando há um tempo. A rua estava deserta e os dois estavam aos beijos e trocando carícias íntimas. Cristina estava usando um vestido. Ela já ia para as baladas de vestido para facilitar o trabalho dos caras. E o rapaz estava lá, passando as suas mãos por baixo do vestido dela enquanto a beijava. Eles estavam de olhos fechados curtindo aquele momento, quando Cristina soltou um forte gemido. Mas não era um gemido comum, era um grito abafado pela garganta. E o rapaz sentiu que algo molhou, e assustado, ele abriu os olhos para ver um grande cabo de faca cravado nas costas da menina. Meu Deus! O que foi isso? Ele perguntou assustado, enquanto via, através de sua visão periférica, alguém se mover agachado por trás de si. Ele virou e viu um homem encapuzado com uma enorme faca na mão. Ele estava se aproximando dele de joelhos. Joel, que era como se chamava o homem, deu um chute no rosto do encapuzado e saiu correndo para dentro da festa, pedindo socorro. O muro onde o casal estava prestes a transar estava agora cheio de gente e Fabiana chorava, olhando sua irmã caída no chão morta. Evandro, que era amigo de Joel, retirou algo da boca da menina. Vejam isso, é um tufo de cabelo. O assassino do tufo voltou. A polícia foi acionada mais uma vez.
mas nada fora encontrado. A faca deixada nas costas da menina não tinha impressões digitais. O assassino parecia matar usando luvas. Como todos os casos, o caso Cristina também fora encerrado. Porém, a volta do assassino fora diferente dessa vez. Depois de enterrar Cristina, estavam pai, mãe, Fabiana, que agora era a única filha do casal, Joel e Evandro na casa onde Cristina morava com sua família, quando viram um papel deslizar lentamente pela caixa de correspondência. Flávio, que era como se chamava o pai das meninas, foi pegar o papel deixado na caixa de correio e nele estava escrito: "Eu não costumo deixar sobreviventes. Eu não paro enquanto não faço o serviço completo." O bilhete espalhou medo e tensão naquela família. O assassino do tufo não ia parar. 2 dias depois, todos estavam tentando retomar suas vidas. Dona Yara estava fazendo tratamento psicológico e o marido dela teve de voltar ao trabalho. Joel sumiu da cidade com a família e Evandro estava namorando com Fabiana. Evandro era um cara super bacana que estava conseguindo ajudar aquela moça a superar a morte da irmã. E tudo parecia estar super calmo, mas só parecia. Certa noite, Flávio, o esposo de Yara, chegou em casa e estranhou ao ver, enquanto estacionava o carro, sua filha olhando pela janela do quarto. Ela não costumava ficar na janela à noite, mas ele até que ficou feliz. Ela deveria estar preocupada com ele e este assassino maluco que estava matando sem dó. Ele deu um leve aceno, mas ela não teve reação. Ele não se preocupou com isso e saiu do carro. Estava cansado e estava doido por um banho. Ao abrir a porta de casa, ele notou que a casa estava toda escura e um odor metálico tomava conta. "Yara! Fabiana?" Ele chamou, mas não obteve resposta. Segurou nas paredes ao escorregarem algo no chão, mas ele não se preocupou em saber o que era. Ele foi para o quarto e viu sua esposa dormindo tranquilamente de bruços e a cutucou. "Yara, Yara, você dormindo essa hora?" perguntou, mas não obteve resposta. Ao acender a luz do quarto, ele ficou horrorizado com o que viu. Os lençóis brancos estavam pintados de vermelho. Havia sangue pelo chão e pelas paredes, e Flávio teve que segurar para não vomitar. Ele virou sua esposa e quase desmaiou com o que viu. A mulher estava com o abdômen aberto, com os órgãos à mostra, e dentro de sua boca o que tinha? Um tufo de cabelo. O homem teve um surto e começou a quebrar todo o quarto enquanto gritava: "Esse assassino foi longe demais! Longe demais!" Esse surto durou uns 3 minutos até ele se lembrar do rosto de sua filha lhe olhando da janela do quarto, e ele tratou de correr para lá. Ao chegar no quarto de sua filha correndo, ele escorregou e caiu sentado em algo molhado e se levantou para acender a luz, para se deparar com um quarto mergulhado em sangue. E como se já não bastasse, bem na janela estava a cabeça de sua filha, com boa parte dos cabelos cortados e, claro, o tufo estava em sua boca. Ele estava em choque e chorar era tudo que ele conseguia. Foi quando ele começou a ouvir um som familiar. Era passos. Ele decidiu ficar quieto. Se escondeu no primeiro lugar que encontrou, embaixo da cama.
Quase teve um troço quando viu o corpo sem cabeça de sua filha jogado embaixo da cama, mas ele precisava se esconder. Se enfiou embaixo da cama com o cadáver sem a cabeça de sua filha e esperou. Os passos estavam agora dentro do quarto. Flávio pôde ver um par de botas pretas andando para lá e para cá. O possível assassino andou por todo o quarto e Flávio sentiu um frio na espinha quando ele viu a luz do quarto se apagar. O quarto ficou em um silêncio perturbador e mergulhado na escuridão. 5 longos minutos se passaram e nada de barulho. 10, 20 minutos e nada. Flávio começou a sentir sono, então adormeceu. Acordou com dezenas de policiais em sua casa, sirenes altas e vozes fortes que diziam: "Como o senhor explica toda essa bagunça, hein?" Falou o policial forte que colocava suas mãos violentamente para trás enquanto algemava. Não foi eu! Eu juro que não foi eu!" Flávio ficou 1 mês preso, mas foi solto por falta de provas. O assassino parou de perturbar por uns 2 meses. E Flávio virou um alcoólatra, e era sempre Evandro que o levava para casa quando ele mal conseguia andar por conta da bebida. Então, tudo começou novamente. Todo o pesadelo havia voltado quando Evandro e mais um amigo chamado Romero estava levando Flávio bêbado para casa, quando Romero sentiu uma pancada forte nas costas. Eles não deram importância, pensando ser algum pivete, e continuaram carregando o pobre homem bêbado para casa. Porém, no meio do caminho, Romero para e começa a falar. "Minha mãe! Oh Deus, minha mãe!" Bem na frente da casa de Flávio estava uma mulher morta, com um tufo de cabelo na boca. "Puta merda!" disse Evandro. "O filho da puta voltou." Voltou. E agora ele matou a minha mãe e jogou ela morta aqui na porta do Flávio. E agora, Evandro? Isso vai ter que parar. Vai ter que parar hoje, disse Evandro, colocando o bêbado nos ombros e levando para dentro de casa. Flávio estava começando a acordar e queria entender o que estava acontecendo. "Flávio, hoje nós vamos pegar o vagabundo que está fazendo isso. Hoje, a mãe do Romero foi a vítima. E se não tomarmos cuidado, as próximas vítimas seremos nós." "O filho da puta já deve ter fugido", disse Romero, sentando no sofá desapontado. É quando acaba a energia elétrica e tudo fica em completa escuridão. "Merda!" exclamou Evandro. "Vamos morrer", disse Romero. "Não vamos", disse Evandro, tirando do bolso seu celular e ligando a lanterna. "Romero, precisamos pensar. Esse maldito gosta de matar no escuro. Todas as vítimas que ele atacou foi em lugar deserto e escuro, certo? E quando ele matou a família do Flávio, A minha casa estava toda apagada", Flávio disse, ainda embriagado. "Ele gosta de matar no escuro, então a gente faz isso. Acendemos a lanterna do celular e pronto. Ele não vai nos matar." Romero tira o celular do bolso e também acende a lanterna. Flávio estava começando a recobrar a consciência, apesar de ainda estar bastante bêbado. "Alguém tem um pedaço de pau aí?" perguntou Flávio. "Pau?" perguntou Romero e Evandro, surpresos. "Sim, eu já não tenho mais nada a perder. Já perdi minha mulher e filhas, e agora arriscaria minha vida para meter as mãos nesse vagabundo e fazê-lo parar." "Você tem algum plano, Flávio?" perguntou Romero, curioso. Nessa hora, alguém bateu na porta. "Quem é?" perguntou Evandro, mas a resposta foi o silêncio. "Ah, eu não acredito que seja um infeliz. Esse cara só pode estar brincando. Ele não tem medo da morte, não?"
esbravejou Romero. Eis que de repente Flávio levanta do chão ainda cambaleando e vai até a cozinha. Evandro segue, enquanto eles ainda ouviam as batidas frenéticas no portão. Flávio pega uma faca e vai até o portão. "O que você vai fazer?" Porém, assim que Flávio abriu a porta, foi esfaqueado por várias vezes na barriga e no pescoço, caindo morto logo em seguida. Evandro não perdeu tempo e partiu para cima do homem, chutando entre as pernas e arrancando a faca de suas mãos. Romero apareceu em seguida com uma barra de ferro nas mãos, dando vários golpes na cabeça do assassino, que desmaiou. Foi nessa hora que Romero ligou para a polícia. Enquanto a polícia não chegava, Evandro e Romero olhavam o estranho homem. Ele usava um sobretudo preto e uma túnica preta, tapando todo o seu rosto. Ele usava luvas e uma bota bastante pesada que fazia barulhos quando ele andava. O Flávio me dizia que quando ele se escondeu embaixo da cama, ele ouviu esses malditos sons de botas andando pela casa. "Finalmente pegamos o assassino. Cadeia muito pouco para ele", disse Evandro, chorando a morte do amigo. Quando a polícia chegou, foram todos parar na delegacia. Romero, Evandro e o assassino. O nome dele? Vitório Góes. Vitório confessou ser o assassino do Tufo sem nenhum arrependimento e ainda disse: "Eu ainda volto para continuar com a minha sina." Deu uma risada sarcástica enquanto era levado para a cadeia. Ele foi preso sorrindo. 2 anos se passaram sem assassinatos. Evandro e Romero estavam estudando na mesma faculdade e estavam namorando, felizes e se sentindo verdadeiros heróis. Embora acreditassem que a cadeia não era o melhor caminho para o assassino do Tufo, mas eles estavam aliviados. Ele estava preso em segurança máxima e todos acreditavam que ele jamais sairia de lá. Mas foi uma certa noite que Evandro estava deitado com sua namorada. Ela estava dormindo e a TV estava ligada bem baixinho, programada para desligar em meia hora. Foi quando algo fez os pelos do corpo de Evandro se arrepiarem. Ele estava ouvindo alguém caminhar próximo à janela de seu quarto e o som era de botas pisadas. Ele então lembrou-se das botas do assassino. Como não lembrar? Foi quando a programação foi cortada e entrou uma reportagem de urgência. A população corre perigo. O assassino do Tufo está solto novamente. Ele conseguiu fugir do presídio onde estava sendo mantido em segurança máxima, depois de matar os seguranças e colocar em suas bocas tufos de cabelo. A polícia pede que evitem luzes apagadas e evitem andar nas estradas à noite, porque o assassino do Tufo está às soltas. Toque, toque, toque. O barulho de andar de botas continuava lá fora e Evandro não tinha dúvidas. O assassino do Tufo voltou para terminar o serviço. Evandro se sentou na cama e observou aqueles passos. Eles rodeavam sua casa procurando um jeito de entrar. Ele não acordou a sua namorada e lentamente saiu da cama, depois de fechar e trancar bem as janelas. Toque, toque, toque. Os passos perturbadores do assassino continuavam. Enquanto isso, Evandro andava silenciosamente verificando as portas. Não tinha como ele entrar. Desde que tudo havia começado, todos os moradores haviam reforçado as portas e as mantiveram assim, mesmo com o assassino preso. Armou-se com uma faca e prestou atenção nos passos, que haviam parado tão abruptamente quanto haviam começado. Evandro caminhou lentamente até a porta dos fundos e a destrancou. O som do trinco foi um estalo seco e metálico que ecoou pela calada da noite. O assassino não sabia, mas naquela noite ele estava sendo a caça, e não o caçador.
Evandro ficou em um canto escuro esperando o assassino, que não entrou. Seu coração quase saiu pela boca quando ouviu um clique metálico vindo da porta da frente. Como aquele infeliz tinha conseguido abrir a porta? Toque, toque, toque. Ele ouviu as botas, dessa vez tentando não fazer barulho. Evandro tremia, mas estava disposto a enfrentar aquele mal. Foi quando seu coração gelou quando ele ouviu a sua namorada no quarto se espreguiçar. Ah, não, pensou ele, já se preparando para ir até lá. Ouviu a cama ranger e sua namorada parecia estar se levantando. Ao correr na direção dela, Evandro trombou com o assassino, que já estava indo em direção ao quarto. A namorada, ao perceber o que acontecia, gritou enquanto Evandro e o assassino tentavam esfaquear um ao outro. Evandro segurou a mão do assassino, que com a outra já preparava o golpe fatal em sua barriga com a enorme faca. Mas foi então que aconteceu. Alice, que era como se chamava a namorada de Evandro, bateu fortemente com alguma coisa na cabeça do homem, que cambaleou. Percebendo sua vulnerabilidade, Evandro não perdeu tempo e o esfaqueou por várias vezes, dando assim um fim no ciclo do assassino do Tofo. Evandro e Alice passaram a madrugada inteira limpando a bagunça que haviam feito. Em seguida, colocaram o corpo dentro do carro e saíram com o dia já amanhecendo. Quando estavam longe da cidade, jogaram o corpo do assassino em um rio e seguiram viagem, sumindo por esse mundão. Longe daquele tormento, eles trocaram seus nomes e assim nunca foram descobertos. Cometeram um crime, sim, mas a pequena cidade nunca mais ouviu falar de um assassino que matava por puro prazer e com uma marca registrada. Um tufo de cabelo na boca das vítimas. Obrigada por ter ouvido. Se você gostou desse tipo de conteúdo imersivo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais. Deixe seu gostei, compartilhe e deixe seu comentário.